Fala galera, beleza? Professor Neto Barros da Golfit Assessoria Esportiva. Hoje a gente vai falar sobre aprender a ouvir o nosso corpo, né? A gente sabe que o corpo fala, isso não é novidade. O que acontece é que muitas vezes a gente não quer ouvi-lo, né? Então isso é o grande problema. Mas o primeiro aspecto que eu quero falar é relacionado à dor, tá? Então a gente sabe que no geral a gente que é desportista, né? O atleta, o profissional, o amador, a gente tende a sentir dores, né? Mas a gente consegue identificar o que é uma dor normal de treinamento. Dor muscular tardia, então a gente, quando troca um treino, troca um estímulo, faz um treino com um pouco mais de intensidade ou com um pouco mais de volume, a gente tende a ficar mais doloridinho mesmo, né? Isso é normal. O que não é normal é quando a gente tem uma dor pontual, por exemplo, na fáscia plantar, e essa dor perdura por um treino, 2 treinos, 3 treinos, 4 treinos, aumenta muitas vezes, e na ideia de que não é nada, vai passar, a gente se automedica e isso é um problemão, né? Ou a gente fica na expectativa de que vai passar e não passa, e quando a gente for investigar é uma coisa um pouco mais grave, né? Então nunca negligencie isso. Uma dor que é identificável, que a gente consegue entender que é parte, né, do processo de treinamento, dor muscular, um pouquinho de dor articular, muitas vezes em 48 horas já está cessada, né? No máximo em 72 horas depois do estímulo. Mas mais que isso, abre o olho, pode ser um sinal de alerta, né, para uma possível lesão. Então procure um profissional na área para te ajudar, fala com o teu treinador, né, com o físico, com o médico, enfim. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem relação com o treino, né? A gente sabe que, no geral, tem muita gente que é competitiva, muitas vezes consigo mesmo, né? E às vezes com outras pessoas. O grande problema disso é que a gente negligencia os sinais que o corpo dá de cansaço. Então, muitas vezes a gente precisa ouvir o corpo porque ele está pedindo mais descanso, mais sono e de melhor qualidade, uma alimentação melhor e uma hidratação melhor. Então, esses aspectos, eles são fundamentais, né? A gente usa um termo em inglês, 2 termos em inglês, que é overuse ou overtrain, ou seja, excesso de uso e excesso de treinamento, né? Ambos os aspectos, eles são nocivos. Quando a gente usa demais as estruturas, ou seja, a gente não consegue, de alguma forma, periodizar e organizar o treinamento, né? E o excesso de treinamento, quando a gente treina demais, a gente não dá o descanso necessário. Isso acarreta num cansaço e numa fadiga global, ou seja, dali a pouco não está rendendo mais do jeito que rendia, dali a pouco não está conseguindo mais dormir do jeito que dormia, enfim, isso gera grandes problemas, né? E uma queda no rendimento. Então é para isso que a gente serve, né? Também para organizar a tua vida de treinamento quanto à periodização e planificação de treinamento. De corrida, de ciclismo, de treino de força, seja o que for, o profissional da educação física, o papel dele é esse, né? Organizar a sua vida nos treinamentos. Então, para que isso não aconteça, né? Em primeiro lugar, seguir, né, as orientações e a planilha de treinamento, né? E saber identificar que o corpo está falando, seja em relação à dor ou seja em relação ao cansaço. Puxa vida, preciso descansar um pouco mais entre um estímulo e outro, preciso melhorar o meu sono. Eu noto que quando eu durmo um pouquinho mais, eu consigo treinar melhor no dia seguinte. Eu noto que quando eu tomo um pouco mais de água no dia anterior de um treino longão, que desgasta bastante, como eu me hidrato melhor um dia antes, ali na noite antes, eu consigo render melhor. Então, começar nessa jornada de autoconhecimento é fundamental para que tudo se alinhe e dê certo. Tá, galera? Gostou? Curte, comenta aqui embaixo, coloca o que você quer que a gente fale e a gente vai tentar trocar essa ideia, tá bom? Falou, galera, um abraço!